Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Carelli, sou procurador do trabalho no Rio de Janeiro, já desde 1999, e já há quase 4 anos estou na função de coordenador nacional de combate às fraudes nas relações de trabalho, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Ministério Público do Trabalho, estar aqui para conversar com vocês, juízes do trabalho, que vão estar junto com a gente nessa batalha no dia a dia, proximamente, né, de repente, a partir de segunda-feira, né? Então, vamos estar juntos nessa batalha. Então, é muito importante ter esse primeiro contato para vocês já terem conhecimento do que vem fazendo o Ministério Público do Trabalho, essa nova faceta do Ministério Público do Trabalho, que ressurgiu um pouco após a Constituição de 1988, e completamente depois da Lei Complementar 75/93. O Ministério Público do Trabalho, antes dessa lei, ele tinha um perfil parecerista de 2º grau, funcionava basicamente no 2º grau de jurisdição, fazendo pareceres, intervenção, custos legis, e após a Lei 75/93, isso inverte completamente. Hoje é residual nossa participação no 2º grau, ainda continuamos com a participação, mas ela se tornou residual dentro da instituição, sendo a atuação principal a defesa de direitos transindividuais no 1º grau de jurisdição, juntamente com a atuação forte também em custos legis no 1º grau. Então, nossa atuação, que era primordialmente no 2º grau, passou a ser primordialmente no 1º grau de jurisdição. E ainda é um perfil novo, que ainda estamos desenhando, e estamos desenhando junto com a Justiça do Trabalho. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras ações civis públicas ajuizadas na Justiça do Trabalho, lá no ano de 1992, ou seja, até antes da Lei Complementar 75/93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, ela recentemente, algo em torno, acho que o ano passado, ela voltou a vara para o seu julgamento. Ela demorou mais de 10 anos para decidir de quem que era a competência, se era do TST ou se era da vara do trabalho. E voltou agora, já firmada, a jurisprudência que é na vara do trabalho. Dou boas-vindas também a vocês a esse difícil mundo do trabalho, esse mundo do trabalho que vem sendo pisoteado ultimamente. Isso vocês já têm que ter essa consciência, a gente não pode entrar inocente nessas funções que nós temos, essas funções políticas dentro da defesa do mundo do trabalho. O que vem ocorrendo ultimamente é a tentativa de fim do direito do trabalho. É algo claro, em todos os jornais nós vemos a força que tem por conta da tal emenda 3 da Super-Receita, que diz que o fiscal, algo absurdo, que não existe no mundo, em lugar nenhum do mundo, que o fiscal, ou seja, detentor do poder de polícia do Estado, não pode autuar uma empresa quando ela está cometendo uma fraude. Isso é inimaginável em qualquer país democrático do mundo. No Brasil, agora colocou-se isso na tal da emenda 3. E por conta do veto da emenda 3, o que eles pretendem agora, está ocorrendo esta semana, é a possibilidade de contratação de trabalhadores subordinados por pessoa jurídica. Já passaram da questão, ultrapassaram a questão da fiscalização e já passaram para o direito material. O que eles querem é uma regra que possa... É inacreditável. A proposta é o seguinte, eles vão dizer que a pessoa jurídica personalíssima é aquela que presta serviços de natureza pessoal e subordinada nas dependências do contratante, podendo ser substituído por empregado seu. É uma coisa inacreditável. Como eu falei, mas esse conceito já existe há quantos anos e é de empregado. Então, é inacreditável. Semana passada teve aqui do lado, no STJ, um julgamento inacreditável, onde o ministro, com base no inciso 9º do artigo 114 da CLT,
que diz outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei, disse que esse dispositivo pode ser usado para retirar a competência da Justiça do Trabalho. É inacreditável. Diz que outras competências poderiam ser concedidas na forma da lei para a Justiça do Trabalho. Ele diz que isso permite e que a lei de falências daria a possibilidade de retirar todas as questões trabalhistas da Justiça do Trabalho, tanto na recuperação judicial quanto na falência. Foi inacreditável. E o pior é que a lei de falência diz expressamente que as questões trabalhistas na falência e recuperação judicial continuarão na Justiça do Trabalho. E a recuperação judicial, as execuções poderão ser suspensas por 6 meses. Ou seja, na verdade, o que está havendo, o Supremo também está retirando questão de contrato nulo, contratos nulos na administração pública, está tentando retirar isso da Justiça do Trabalho. Então, é um movimento que vem forte em cima e não podemos ser inocentes nesse momento. Inicialmente, eu gostaria antes de apresentar nossas funções, algumas coisas de prerrogativas do Ministério Público do Trabalho, algo que nós temos tido problemas, às vezes, por desconhecimento, talvez, da lei e das decisões. Certo. Como eu disse aqui, da questão de que não podemos entrar inocentes. Quem está por trás, e abertamente por trás, dessas mudanças, é a Associação Brasileira de Imprensa. É a Associação dos Órgãos de Imprensa. É a Folha de São Paulo, é a Rede Globo, eles que estão por trás. Nós já tentamos várias vezes, por meio das nossas associações ou Ministério Público, não conseguimos entrada, não há entrada. Qualquer questão, quando vão se falar disso, eles chamam José Pastore para falar, que é contratado da Fiesp. Então, não tem condições. A campanha está sendo feita pelos órgãos de imprensa. Não temos entrada. O que a gente tem feito bastante trabalho junto com as associações, tanto o Ministério Público quanto a ANAMATA, Magistrados Trabalhistas. Nós temos ido ao Congresso, fomos aos deputados, vamos à imprensa, só que nada sai. Então, a questão é um pouco complicada. Daqui a 2 semanas, nós vamos realizar uma campanha nacional de combate às fraudes, para demonstrar isso, demonstrar em dados o que vem acontecendo nesse mundo. Vamos ver se eles vão publicar alguma coisa, mas nós vamos tentar fazer essa movimentação com o apoio da ANAMATA, com o apoio da OIT, mas é um pouco complicado. A democracia, ela pressupõe distribuição democrática de informação, e é o que é difícil a gente conseguir hoje com concentração de poderes na imprensa. Seria possível uma manifestação, já que eles não querem imprimir nada, tudo a favor da super-receita, será que o MPT, o próprio Ministério do Trabalho, não poderia, por exemplo, até a 8ª região, fazendo campanha, entregando panfleto para a população? A TV Globo, Folha de São Paulo, tudo a favor da super-receita, mas a gente... a favor do trabalho escravo, Isso é complicado de fazer também, que aí nós vamos trazê-los contra a gente. A gente não pode personalizar também. O que a gente pode falar é, tal projeto é contrário ao interesse da sociedade. Isso. Não, mas é isso que nós vamos fazer, isso que nós estamos tentando fazer. Mas é o que nós vamos fazer, entregar o panfleto. É o que a gente pode fazer mesmo, tentar orientar. E é uma coisa super engraçada, que até esse último episódio ficava a Associação de Procuradores, a Associação de Magistrados e a Associação de Fiscais do Trabalho defendendo o direito do trabalho sozinho. Ultimamente, nesse último episódio, que as centrais sindicais entraram na defesa também. Foi até bom por isso, eles se movimentaram um pouco. Quando o Congresso queria acabar com esse trabalho, da 38ª, acho que no Brasil todo, teve uma manifestação. Teve desembargador subindo em carro mesmo de som, pegando o microfone e defendendo. Tem que ser assim. Mas a 8ª região, a 8ª região, eu sou fã do povo de lá. Isso aí a gente não é o comum. Sou fã do povo de lá. Mas, então,
vamos começar aqui. Isso daqui, essas prerrogativas que são previstas na Lei 75/93, e, às vezes, a gente tem certos problemas. A questão do assento à direita. Nossa lei complementar, lá no artigo 18, inciso 1º, letra A, diz que são prerrogativas do membro do Ministério Público do Trabalho sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Como o Ministério Público do Trabalho é novo, como eu disse aqui no 1º grau, os juízes chegavam e assustavam. Teve um caso muito interessante, ainda existia juiz classista, eu estava lá no interior do Rio, em Três Rios. Cheguei lá em Três Rios, tinha os juízes classistas. Eu olhei e falei assim, pô, tem um juiz classista do lado de cá e outro de lá, onde que eu vou sentar, né? Tudo bem. Só que o juiz classista, que era o que eles faziam, era ficar carregando processo para lá e para cá. Carregando processo para lá e para cá, carregando processo. Aí foi a chamada da minha audiência. Chamou a minha audiência, aí eu levantei, eu não tive dúvida, estava vazio, o cara estava indo com processo, fui lá. Com licença, excelência, sentei, me apresentei, Rodrigo Carelli do Ministério Público do Trabalho. Aí o juiz começou a audiência, ele olhou assim, olhou para cá, olhou para lá, olhou para cá, olhou para mim, aí meteu a mão na minha perna e falou assim, olha, aí me abraçou. Uma mão na perna e outra me abraçou. Olha, eu estou muito satisfeito de você estar aqui do meu lado. Você não sabe como eu estou satisfeito de você estar aqui do meu lado. A gente fica aqui, muito isolado aqui do lado. Você está do meu lado. Nossa, mas que felicidade que eu estou aqui. Mas não leva mal, não. O que você está fazendo aqui? Aí eu tive que explicar para ele eu estou aqui porque a lei diz que o Ministério Público, o local do Ministério Público é aqui. Ele nunca tinha visto o Ministério Público do lado dele. Falei, nossa, é isso? Que beleza, fica aqui, vamos lá. Tocou e julgou procedente a ação civil pública, foi uma das melhores ações civis públicas que a gente já teve. Era 800 contratados irregularmente dentro do município de Três Rios, por cooperativa, tirou todo mundo, fez concurso público, foi uma das mais bem-sucedidas. Mas ele não sabia que, pela lei, o Ministério Público sentava do lado direito. Depois começou-se a acreditar, não, ele senta-se, mas por igualdade das partes, se for parte, não pode sentar. Isso já foi ultrapassado. A igualdade das partes está na igual possibilidade de realização de contraditório e provas. O Ministério Público do Trabalho está ali diferente, numa parte diferente, mas não desigual. Ele é igual à parte e igual ao juiz. Somente sentado em posições diferentes para demonstrar ali que é a sociedade contra o indivíduo. É somente simbólico isso. Isso já foi definido pela resolução número 7 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dizendo que a prerrogativa do assento à direita no mesmo plano do magistrado, prevista na linha A da lei lá, é assegurada a todos os membros do Ministério Público do Trabalho que oficiarem como custos legis ou como parte nos órgãos da Justiça do Trabalho. Bom, essa é uma... E a outra questão, outra prerrogativa que às vezes dá problema, é a do artigo 18, segundo H, que é receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos que tiver que oficiar. Consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no artigo 43. Os tribunais regionais do trabalho e seus juízes de primeiro grau devem executar as intimações e notificações do Ministério Público do Trabalho mediante a remessa dos autos às respectivas sedes das Procuradorias Regionais do Trabalho. Então, a intimação do Ministério Público é mandando os autos. Por que isso, gente? Porque a gente não tem condições se não for assim, a gente não faz nosso trabalho. Nós temos hoje, no Ministério Público do Trabalho, quase um para um, né, de servidor para procurador. Quem faz os ofícios, por exemplo, eu faço os meus ofícios, eu que digito. Eu faço tudo dentro dali, porque não tem servidor. Então, se não tiver esse tipo de prerrogativa, não anda. Simplesmente nós não vamos conseguir, vamos perder prazo, e quem sai perdendo as nossas funções é a sociedade, e não um particular. Não é nem o Estado como interesse secundário. Quem perde é a sociedade, o interesse primário defendido. Então, por isso que tem essa prerrogativa de remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho. E já é difícil, quando entra lá o processo para a gente buscá-lo, já comeu 3 dias do nosso prazo, já quando a gente consegue pegar o processo. Bom, isso daí foram essas 2 prerrogativas que eu falei ano passado, que é algumas que dão problema por desconhecimento, às vezes, dos juízes. Então, vamos entrar propriamente na nossa área de atuação, e quem vai falar isso é o colega Erlan,
que vai falar para vocês sobre as áreas, propriamente, da nossa atuação do Ministério Público do Trabalho, essa atuação que eu disse que está primordial, atuação no primeiro grau. Bem, bom dia a todos também. Eu também gostaria de parabenizar a escola por essa iniciativa de promover essa aproximação Ministério Público e Justiça do Trabalho, né? A rigor, são duas instituições que nutrem os mesmos valores democráticos e que, em última análise, buscam a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, hoje nós vivemos um momento muito interessante de convivência muito harmônica no âmbito dos tribunais superiores, das associações, a ANAMATRA, a NPT, e acho que quando a gente começa essa integração já em primeiro grau aqui, procuradores e juízes, isso é fantástico, né? Então, eu já desejo de antemão muitas felicidades para vocês no exercício dessa carreira, que é tão fundamental na defesa dos direitos fundamentais, né, dos trabalhadores. Para mim, são vários motivos de alegria estar aqui com vocês, com o Rodrigo, que é meu amigo de concurso. Fazemos 8 anos de Ministério Público agora já. E também por voltar ao TST, eu trabalhei aqui como servidor e assessor durante 7 anos, antes de entrar no Ministério Público, então a alegria é sempre muito grande poder voltar aqui. Pois bem, o Rodrigo teve o trabalho aqui, o cuidado de preparar isso aqui para nós, eu vou tentar seguir mais ou menos a ordem dele, mas o fato é que depois da Constituição Federal, com essa nova organização do Ministério Público da União, especialmente do Ministério Público do Trabalho, a nossa atuação, então, como ele já falou, passa a ser mais na defesa dos direitos meta-individuais, transindividuais. Para que essa atuação no plano nacional se dê de maneira mais organizada, foi necessário estabelecer alguma estratégia de atuação. E qual foi essa estratégia? Nós elegemos metas prioritárias de atuação. Quais seriam elas? Combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, combate à discriminação no ambiente de trabalho, preservação de um meio ambiente de trabalho razoável para os trabalhadores, combate às fraudes nas relações de trabalho e combate às irregularidades trabalhistas no seio da administração pública. São as 6 metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho hoje. A partir dessas metas institucionais, foram então criadas as coordenadorias nacionais, com o objetivo de quê? De, no âmbito nacional, coordenar essa nossa atuação, sempre tendo em mente os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, mas que isso não esteja acima de uma atuação uniforme em benefício da sociedade como um todo, não é? Então, nós pegamos aqui a cor de igualdade, a primeira que o Rodrigo colocou. Ela tem um trabalho muito interessante na defesa da intimidade dos trabalhadores e no combate a toda e qualquer discriminação no ambiente de trabalho. Eu gostaria de, em cada uma das coordenadorias, chamar a atenção para vocês, porque a minha função aqui é apenas deixar o Rodrigo descansar um pouquinho, ele que é o grande autor aqui da palestra. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês para a atuação de cada coordenadoria e da importância dos senhores de vocês nessa nossa atuação também. Então, a Cor de Igualdade, por exemplo, ano passado, aqui em Brasília, ajuizou 5 ações civis públicas contra grandes bancos do Brasil. Com que objeto? Diminuir um pouco a discriminação racial que se observa nos bancos. Então, a partir de dados estatísticos do IBGE e do IPEA, se verificou que aquele grande número de pessoas de cor branca que ocupavam determinadas funções destoava muito do número de negros com a mesma formação educacional, com a mesma formação profissional. Então, vejam, o discurso era, não, mas é que nós não encontramos pessoas negras por uma questão histórica, que não tiveram formação e por isso não chegaram a esse patamar de conhecimento profissional educacional. E o IPEA e o IBGE conseguiram demonstrar que não, que havia pessoas preparadas, bem formadas, mas que simplesmente não tinham acesso às mesmas funções e cargos nos bancos. As 5 ações civis públicas tiveram seus pedidos julgados totalmente improcedentes, não é? E as 5 estão aqui no TRT da 10ª região, 3 recursos foram julgados, não foram conhecidos por questões processuais, 1 teve provimento denegado e 1 está em sede de vista regimental. Mas vejam, senhores, a despeito do não acolhimento dessa pretensão do Ministério Público, que não dizia respeito a simplesmente uma igualdade imediata, não. O nosso pedido é que, aos poucos, esse desnível, vamos dizer assim, fosse sendo reduzido. A despeito do não acolhimento dessas pretensões, nós temos notícias que os bancos já estão se movimentando
no sentido de reduzir essa discriminação. Por quê? Perceberam que a sociedade, mais cedo ou mais tarde, vai se insurgir contra isso. E eles viram, a partir dos estudos, que era evidente a discriminação racial. Então, vejam, mesmo com a improcedência dos pedidos, a importância que teve essas ações civis públicas. Imaginem os senhores se os pedidos fossem julgados, tivessem sido julgados procedentes. Daí a importância que os senhores têm o papel, né, dos senhores nessa mudança de um pensamento social em torno da discriminação, inclusive racial. Pois não? Essas ações elas foram julgadas improcedentes porque os juízes eles entenderam que as iam fazer para convencer o judiciário que... O primeiro passo foi recorrer, né, tentando mudar esse pensamento de primeiro grau e tentando demonstrar exatamente isso que você falou. Quer dizer, se não é aquela prova inequívoca, é um indício muito grande de que havia discriminação. Tanto é que a sociedade, os bancos próprios estão mudando paulatinamente o seu entendimento, né? Agora, eu acho que esse tipo de contato entre nós aqui é que vai fazendo com que a gente troque ideias e mude de pensamento. Agora, no caso concreto, nós recorremos e vamos bater as portas do TST, com certeza, tentando mudar esse entendimento, né? Tá? Bom, nós temos a CODEMAT, Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e de Trabalho. Essa coordenadoria também tem um trabalho muito interessante e, no plano nacional, elegeu como prioridade tentar diminuir os problemas, vamos dizer assim, relativos à utilização de agrotóxicos. As coordenadorias são compostas por procuradores das 24 procuradorias regionais. Então, a maioria opinou nesse sentido. Lá no meu estado, o problema principal que envolve meio ambiente de trabalho é a utilização de agrotóxicos. Então, nós temos aí um plano de trabalho no Brasil todo envolvendo isso. Em Brasília, por exemplo, eu sou aqui de Brasília, em que essa realidade não é muito presente para nós, nós temos um trabalho de combate aos acidentes de trabalho na construção civil, isso também acontece no Brasil todo, em lavanderias, para vocês terem ideia, em lavanderias e postos de gasolina, em razão da utilização do benzeno. Já tivemos que ajuizar a ação civil pública aqui em Brasília, ainda não temos resposta, em face de uma rede de postos que se nega veementemente a simplesmente fornecer EPI, para que essas pessoas se vejam um pouco mais afastadas desse contato direto, manual, com a gasolina. E aí pessoas chegam a ter problemas de câncer em razão do manuseio, do contato com benzeno. Não é? Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho, a Criança e do Adolescente. É um trabalho difícil esse. Como é que essa coordenadoria trabalha? Primeiro, parcerias com entidades públicas e privadas. Então, vai desde o Ministério da Educação a organizações não governamentais. Não é? Combater o trabalho escravo e tentar regularizar o trabalho do adolescente, seja através do trabalho educativo, através do estágio, da aprendizagem. Inúmeras ações civis públicas no Brasil todo para que as empresas cumpram a determinação legal relativa à aprendizagem. E aqui nós temos obtido muito sucesso nas ações civis públicas. Combate ao trabalho de crianças em lixões, não sei se na cidade de vocês tem, aqui em Brasília tem esses chamados lixões, crianças catando lixo. Há 15 dias morreu uma pessoa no lixão aqui em Brasília atropelada pelo caminhão. O caminhão chega para descarregar o lixo, ela já voa em cima e uma pessoa morreu aqui. Então, combater o trabalho de crianças no narcotráfico, no narcoplantio, não é? A exploração sexual de crianças, esse é o trabalho. E é um trabalho que eu reputo dos mais difíceis dentro do Ministério Público, porque depende muito de política pública, né? E nós estamos nessa corrente tendente a utilizar a ação civil pública também para exigir do Estado a adoção de políticas públicas. E os senhores vão se deparar, que estão iniciando a carreira, para nós também chega a ser um pouco novidade, mas a utilização da ação civil pública para exigir do Estado políticas públicas é uma coisa que é um pensamento que tem início agora e nós vamos nos deparar com ele dentro em pouco. Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades na Administração Pública, que é uma pena que tenha que existir essa coordenadoria, né? O que a gente combate mais aqui? Quais são as nossas metas? Terceirização ilícita na administração pública. E aí vai desde a União até os municípios, né? Utilização indevida do contrato temporário, das funções de confiança dos cargos em comissão. Desvio totalmente de finalidade disso, para quê? Para suprir mão de obra em detrimento do concurso público. Então, aqui no Tocantins, 10ª região, nós firmamos TAC, depois executamos a maioria deles, porque os municípios simplesmente não realizam concurso público.
né? Então, é a realidade nacional com a qual nós nos deparamos. Mas temos vitórias judiciais. Nós firmamos 2 acordos judiciais aqui na 10ª região muito interessantes. Um deles com a União, a partir do qual ela se compromete a não mais utilizar mão de obra das cooperativas fraudulentas. Esse foi um acordo interessantíssimo que deu o que falar. E um outro acordo com a Caixa Econômica Federal. 18 mil cargos estão sendo disponibilizados para concurso público, porque eram ocupados simplesmente por empresas terceirizadas indevidamente. Esses acordos foram judiciais, e a importância dos magistrados foi fundamental também nesses acordos. Isso melhorou um pouco com a lei, porque a gente ia para os municípios, os agentes comunitários de saúde, né? Eles diziam, olha, é o Estado que faz a seleção desse pessoal, é ele que manda o dinheiro para cá, eu não tenho nada a ver com isso o município dizia. E não havia, eles diziam, não, esse pessoal não pode fazer concurso público porque é só por um momento, e havia inúmeras desculpas, né? Agora, eu não sei se o Rodrigo tem algum dado mais concreto, mas agora, a partir da legislação, nós estamos exigindo dos municípios que pelo menos façam a seleção pública, a dita seleção pública, que antes até isso eles se recusavam. Porque diziam, eu não tenho nada a ver com isso, o Estado é que paga. Sim. Eu não saberia te dizer isso no Brasil todo, mas aqui em Brasília nós conseguimos que a seleção pública fosse feita por prova e título. Sabe lá no Rio como é que está, Rodrigo? Tem a atuação do Ministério Público, eu sei porque a minha coordenadoria, que é a de fraudes, ela atua junto com a da administração pública, porque são bem parecidas, mas tem atuação nossa nesse sentido. Na verdade, nós não contentamos com esse tipo de coisa. Só entrando um pouquinho, se me permite, Erlan, é o que nós vemos no dia a dia. Tanto os agentes comunitários de saúde, quanto essas terceirizações, que na verdade são fornecimento de mão de obra em burla ao concurso público, são utilizados como cabide de empregos dentro do Estado de cabos eleitorais. Isso daí nós já investigamos algumas vezes, já há condenações de municípios até de utilização desses terceirizados como cabos eleitorais de partidos, há loteamentos dentro, por exemplo, Secretaria de Saúde do município lá do Rio, Nova Iguaçu, era loteado entre os vereadores. Cada vereador tinha tantos cargos que eram fornecidos pela cooperativa. Então, isso é uma grande preocupação nossa, que nós temos, inclusive, essa coordenadoria nacional. Só eu acho que não ficou bem claro, se ficou, a gente repete. Essa coordenadoria nacional é para a busca de metas e discussão dos problemas de cada região. Tem uma pessoa de cada regional, são 24 regionais, que vêm aqui para Brasília e passam 2 dias propondo como resolver problemas que surgem nas regionais. E já voltam para as regionais para tentativa de já resolver esse problema. Então, a falta de concurso público, ou até meras entrevistas para a colocação de pessoal, isso daí é uma preocupação nossa, sim. Ok? Existe algum trabalho do MPT em relação à corrupção dos administradores públicos? Eu não sei se vai a sua coordenadoria, mas eu falo aqui. A punição dos administradores. Aqui na 10ª região, por exemplo, nós temos nas ações civis públicas pedido a condenação do administrador público. Agora, não sei se na sua coordenadoria vocês têm um trabalho sobre isso. Na CONAP, o que tem se discutido é que cada vez mais, se a gente se quiser resolver o problema, tem que responsabilizar pessoalmente o administrador responsável. O que vinha acontecendo? A gente ajuizava a ação civil pública, por exemplo, uma ação que eu entrei contra o município de Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro. A gente entrava com a ação ganhava liminar, não cumpria, ganhava a sentença, não cumpria, segundo grau ganhava também, transitava em julgado, e o administrador naquela, não vou cumprir. Por quê? Porque astrente a multa, quem vai pagar ou quem iria pagar são os cofres públicos. Então, esse que é um grande problema. Agora, nós temos 2 estratégias que nós estamos utilizando. Uma primeira é já colocando o administrador no polo passivo, pois responsável pela fraude trabalhista. E nesses casos em que houve, inclusive pedindo até as penas da lei de improbidade administrativa. Isso na Justiça do Trabalho mesmo. Temos pedido as penas.
E, em segundo lugar, esses que já passou e que o administrador deu causa de descumprimento de ordem judicial, o que nós temos feito é um trabalho junto ao Ministério Público Estadual para a gente entrar com ações contra o administrador que deu causa a esse dano ao erário, para que ele seja responsabilizado pessoalmente por aquele dano causado ao erário pelo descumprimento da decisão judicial. Então, essas são as duas formas que nós temos utilizado. Não sei se nós vamos ver, agora mesmo nós vamos ver aqui dados sobre as nossas ações civis públicas. Eu vou passar aqui dados estatísticos sobre nossas ações civis públicas e essa visão que a gente tem, às vezes, que o tribunal é mais refratário às ações civis públicas do que o primeiro grau, é um pouco ilusório. A gente vai ver que, na verdade, os tribunais têm aceito, às vezes, até mais do que o primeiro grau. Mas, nesse caso específico, eu não tenho conhecimento, não sei se... Não, só sentença. Não conheço nenhuma decisão de tribunal que tenha mantido essa condenação do prefeito, do administrador público. Mas sentença nós temos, que já é o começo, né? Alguém perguntou alguma coisa lá no fundo? Não, né? Então vamos à CONAET. Vocês tiveram uma palestra com a Patrícia Aldi, eu suponho, da OIT, não é? Então eu vou voltar mais para a nossa participação. Essa questão do trabalho escravo, nós temos aqui vários colegas do Pará, né? Parece. Eu reputo fundamental a atuação do Ministério Público e dos senhores. É um momento em que todos nós temos a oportunidade de fazermos valer a nossa vocação de agentes transformadores de realidades sociais. A gente não pode mais esperar que só políticos queiram fazer isso. Nós temos essa vocação. E aqui no caso do trabalho escravo, e aí eu vou falar trabalho escravo para não trabalho análogo à condição de escravo, trabalho escravo é uma realidade cruel para com milhares de brasileiros. A Patrícia deve ter dito, desde 95 para cá, mais de 1.000 pessoas foram resgatadas. Então são pessoas em relação às quais você não fala em subordinação. Você fala em sujeição. Você não fala em salário, mas fala em servidão. É disso que a gente está falando aqui. São pessoas que muitas vezes têm condições de vida inferiores à dos animais. E aqui eu queria citar um exemplo que aconteceu no Mato Grosso, devemos ter colegas do Mato Grosso aqui também, eu suponho. Em outubro de 2005, a revista Isto é Dinheiro fez publicar uma reportagem de capa. Dizia assim, a revista mais cara do Brasil. Estava à venda por 420 milhões de reais, a revista. Vejam, senhores, a fazenda tem 144 mil hectares de terra. São 4 mil hectares a mais do que a cidade de São Paulo. 96 mil cabeças de gado. Estava à venda. 28 trabalhadores em condições análogas a de escravo, 3 deles com idade inferior a 16 anos. Ela foi multada, ela foi autuada, foram 66 autos de infração. Na reportagem, o fazendeiro, o proprietário, que também está à frente de grandes grupos econômicos aqui, dizia o seguinte, eu me orgulho porque na minha fazenda o meu gado bebe água na bandeja. Por quê? Porque ele mandou construir canais ao longo da fazenda, dos pastos, profundidade ali 30 centímetros, 15 de largura, onde quer que o gado estivesse, beberia água. Um dos 66 autos de infração dizia respeito a quê? Não fornecimento de água potável aos trabalhadores. Então vejam, às vezes a dignidade dessas pessoas está abaixo. Você entra numa fazenda dessa, você procura onde é que os trabalhadores podem se alimentar na hora do almoço. Ele vai lá para debaixo do coxo, onde o boi come sal, porque não há um lugar para ele comer. Então, é preciso a gente perceber que é disso que nós estamos falando, é de dignidade dessas pessoas. Isso é uma questão cultural. Já cansei de ouvir isso em fazenda. É uma questão social, mas lá na cidade deles, eles não têm nem isso. Tá bom. Agora, o que era eventualmente aceito há 50, 100 anos, a gente vai continuar aceitando o resto da vida? E a dignidade tem um conceito, acho que histórico também. E aí vai evoluindo. E hoje a gente consegue perceber que não é possível eu garantir condições de vida decentes para um gado, para um boi, e não garantir para um ser humano. Eu não posso admitir que o trabalhador continue bebendo água a mesma do boi, num córrego. Eu já entrei numa fazenda, eu vi o trabalhador bebendo água e um porco ali na água com ele. Então, é disso que a gente está falando, né?
O Ministério Público começou a atuar nesse combate ao trabalho escravo em 92, em 95 essa atuação cresce bastante com a criação do Grupo Móvel, e em 2002 cria-se então a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Não é? Nós somos aproximadamente 50 procuradores que integramos o Grupo Móvel. Então o Grupo Móvel vocês já devem ter visto, mais ou menos 5 auditores fiscais, Polícia Federal e vai um procurador. Não é? São 7 equipes de Grupo Móvel apenas. Nós compomos uma escala de viagem de maneira que 4 procuradores a cada quinzena estão de plantão. Então, se até 4 grupos móveis saem em viagem, os 4 contarão com o Procurador do Trabalho. Por que o Ministério Público do Trabalho integra o Grupo Móvel? Primeiro, porque a gente se aproxima mais desses trabalhadores. E segundo, porque a coleta de provas ali, para eventual ajuizamento de ação civil pública, fica muito mais fácil. Não é? Nós ajuizamos só no Pará e no Mato Grosso mais de 100 ações civis públicas envolvendo o trabalho escravo. E, graças a Deus, a maioria delas a gente... Alô? E na maioria delas a gente tem obtido sucesso. Agora vejam, senhores, quando a gente percebe que o acesso ao judiciário é um direito fundamental, a efetividade desse acesso tem ligação direta com a dignidade do ser humano. Com relação a esses trabalhadores aqui, vejam bem, são, via de regra, analfabetos, estão isolados socialmente, isolados geograficamente, pessoas que têm medo de ir ao judiciário, porque isso pode comprometer a sua própria vida. Como é que eu vou querer que essas pessoas se socorram do judiciário? Eu aqui no Tocantins, uma vez, tomando depoimento de um senhor de 50 e poucos anos, esse quadro todo, analfabeto, ele era do Maranhão, etc, etc. Ele foi o último a receber o dinheiro dele. Ele foi à sala ao lado, os auditores com o proprietário, ele recebeu o dinheiro dele, ele voltou até a minha sala e disse assim para mim, me perguntou, o senhor vai falar com ele? Eu falei, falar com ele quem, seu Manuel? Manuel era o nome dele. Vai falar com o fazendeiro? Falar o que com o fazendeiro? O senhor vai falar para ele não me matar? Eu falei, pelo amor de Deus, ele não vai matar o senhor. Mas ele estava com medo de morrer porque ele recebeu o dinheiro dele. Então, como é que a gente vai querer que essa pessoa vá ao judiciário? Que ela contrate um advogado e vá ao judiciário. E aí entra a ação civil pública. A ação civil pública na defesa dos interesses desses trabalhadores tem se mostrado um instrumento fundamental. E a participação dos senhores nesse processo é tão fundamental quanto. E aqui vejam, o juiz do trabalho, nesse combate ao trabalho escravo, um auditor pode inviabilizar o policial, o delegado, o procurador e o juiz. Como é que o juiz pode inviabilizar essa operação da qual os senhores geralmente não fazem parte? Eu estou lá na operação, depois de 5 dias tentando negociar o pagamento desses trabalhadores. O fazendeiro rejeita veementemente. Se eu ajuizar uma ação civil pública, pedindo ali uma tutela de urgência, e o magistrado disser, a minha pauta não tem espaço para eu apreciar isso aqui, acabou. Porque essas pessoas têm que voltar para as cidades delas. O escravo, historicamente, é migrante. Ele tem que voltar. E ele ainda se revolta, ele sai lá do mato sem receber nada, depois de 5 dias ele já fica revoltado com a gente. Poxa, lá pelo menos eu trabalhava. Eu não ia receber nunca, mas ainda tinha expectativa de receber. Agora vocês foram lá, me tiraram de lá, e eu não recebo nada, não tenho nem trabalho, nem dinheiro. Cria-se um conflito interessante. O Ministério do Trabalho, eu tenho a impressão que até por 30 dias, isso hoje mantém o hotel, uma hospedagem e a comida desse pessoal. Isso hoje em dia, nem sempre foi assim. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, a compreensão de vocês nesses casos, porque são de urgência. Ou a gente despacha e tenta resolver aquilo, e quando leva para o judiciário a gente sabe que muitas vezes aquele que estava reticente ali acaba anuindo com o pagamento. Então nós contamos com a participação de vocês, que é fundamental nesse processo. Agora, com relação aos pedidos em si, o dano moral coletivo é o expoente. Nós temos a condenação no Tribunal do Pará de 5 milhões de reais. É a maior que nós temos hoje no Brasil ainda, em sede de tribunal. Não é? Com o dano moral coletivo, os senhores vão se deparar sempre, não só nas ações que dizem respeito ao trabalho escravo, mas nas ações civis públicas em geral do Ministério Público do Trabalho. A OIT deve ter dito aqui, a Patrícia Aldi, que o Brasil é elogiado internacionalmente no combate ao trabalho escravo em razão do quê? Do dano moral, das condenações de dano moral coletivo e do cadastro de empregadores, da chamada lista suja. Também,
Só um minutinho. Também com relação ao cadastro de empregadores, os senhores vão se deparar com isso. Mandado de segurança e ação ordinária pedindo a exclusão do nome do fazendeiro do cadastro, chove. E não pensem que é só em Brasília. Não pensem que é só no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso ou no Maranhão. Uma amiga minha, conversava com uma amiga agora, semana passada, ela me dizia que ele, a 100 quilômetros de Porto Alegre, as pessoas extraindo a casca de uma árvore, agora pensei que não fosse esquecer, casca de árvore para fazer não sei o quê, trabalho análogo ao de escravo. 100 quilômetros de Porto Alegre. Ela não conseguiu deslocar o grupo móvel, ia com a DRT local e a Polícia Federal. Em Santa Catarina, maçã, alho. Então, não é só aqui no norte. O foco maior tem sido aqui. Então, os senhores todos podem acabar se deparando com essa situação. Então, veja, o cadastro de empregadores e o dano moral coletivo são as duas maiores vitórias no combate ao trabalho escravo. Não é? Então, e são condenações civis administrativas. Nós somos elogiados, o Brasil, enquanto país, elogiado nesse combate, não por condenações penais, mas por condenações que vêm da justiça do trabalho. Então, os senhores têm um papel fundamental nisso. Então, eu os conclamo a isso, a participar desse processo de evolução desse conceito de dignidade. Que a gente se afaste, que a gente consiga enxergar que isso não é questão cultural e social. Se é uma cultura, é do escravocrata, não do escravo. Ninguém gosta de ser escravizado. Eu não posso aceitar essa ideia. Não, ele está aqui porque ele aceita e ele gosta, ele não tem o que fazer na cidade dele. A gente tem que mudar isso. O que há aí nesse trabalho escravo é uma desnecessária, não é, afronta aos direitos humanos fundamentais desses trabalhadores. E no verdadeiro contrassenso, porque se dá exatamente nas regiões de maior expansão do agronegócio no Brasil. Então, eu os conclamo a isso, a participar desse processo de combate a essa nefasta prática do trabalho escravo no Brasil também. Com relação à Conafret, o Rodrigo, que é o coordenador nacional, ele já fala e já continua a participação dele. Obrigado. Trocou a pilha. Então, voltando aqui, vou começar a falar sobre a coordenadoria que atualmente eu estou como coordenador. Só pegando um pouco o gancho do Erlan, o Erlan falou muito aqui de trabalho escravo e degradante no âmbito rural, o que é uma especificidade e torna muito mais difícil e perigoso o seu combate. O Erlan não falou aqui, mas uma vez, já recentemente, acho que foi ano passado, o colega sofreu uma emboscada, né? No Mato Grosso, que foi? O fazendeiro ligou para a polícia, e a polícia, geralmente, a polícia local é controlada pelos fazendeiros, e a polícia local já chegou dando tiro já dentro, lá. Aí foi uma troca de tiros entre a Polícia Federal, que acompanha o Grupo Móvel, e a polícia local, que estava atirando em cima dos procuradores fiscais e policiais federais que estavam inspecionando a fiscalização. Inclusive, já teve uma vez em Rondônia, uma juíza, né? Uma juíza juíza do trabalho, entrou na fazenda para tentar tirar os procuradores e fiscais que estavam realizando. Então, é algo bem difícil de ser realizado, e por isso a gente pede a compreensão e ajuda dos próprios magistrados do trabalho para esse combate, que é algo vergonhoso para o Brasil, mas que deixou de ser um pouco vergonhoso a partir do momento em que o governo brasileiro assumiu o problema e falou: esse problema é nosso e nós vamos resolvê-lo, e por isso que o Brasil é elogiado hoje. Mas não foi assim. Durante vários anos, até muito pouco tempo atrás, quando que foi que nós começamos a assumir que existia esse problema? Em 95. Antes de 95, existia o problema, mas o governo brasileiro insistia a dizer que não existia esse problema no Brasil. Bom, isso nós estamos falando do trabalho escravo, degradante rural. Mas o que nós estamos vendo crescer é as mesmas condições degradantes de trabalho no meio urbano. Isso tem ocorrido muito e é muito ligado à própria coordenadoria que eu atuo, que é de combate às fraudes. Porque, geralmente, o que tem acontecido é que essas condições degradantes de trabalho, elas estão vindo com formas de contratação alternativa de trabalhadores. Forma de contratação por
contratos civis que tentam mascarar uma verdadeira relação de emprego. O que tem ocorrido muito em certas atividades econômicas, onde essa terceirização acontece de forma escabrosa, temos encontrado frequentemente condições degradantes de trabalho. As mesmas condições de falta de higiene mínima, de falta de cama, por exemplo, falta de alimentação, falta de pagamento de salários, mesma listinha de armazém, não recebimento de salário. Isso daí ocorre retirada de trabalhadores de determinado local do país, levada para outro, e naquele outro país, no outro estado, não há condições de retorno desse trabalhador aos seus locais de trabalho. Isso tem ocorrido muito. E não é longe, não, é dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro das grandes capitais já foram encontrados e há ações civis públicas com condenação de empresas. Por exemplo, há condenação à empresa Telemar, no Rio de Janeiro, por algumas vezes, já tem 2 condenações já, de trabalho degradante por conta de subcontratação em cascata, gerando trabalho precário e degradante nos seus trabalhadores. Isso ocorre e vem ocorrendo frequentemente. Mas isso daí já busca um pouco do que a gente faz. Por que a gente combate as fraudes nas relações de trabalho? Por aquilo que eu comecei falando. Hoje, o mundo do trabalho está sendo cada vez mais bombardeado. Na verdade, o que se quer é o fim da proteção trabalhista. Qualquer direito do trabalho, você já deve ter ouvido falar, a CLT é arcaica, a CLT, qualquer coisa que eles querem falar é CLT, e já chama Vargas, já chama ditadura. Ora, vários países que não tiveram ditadura têm o mesmo tipo de proteção trabalhista. Na verdade, Vargas o que fez foi simplesmente consolidar em uma lei leis esparsas que já tinha. Aqui a gente podia entrar em por que as leis do trabalho existiram no Brasil, como foi surgido, mas aqui não cabe isso. O que cabe é que a proteção trabalhista é algo inerente às sociedades democráticas modernas. É algo que não se pode sobreviver sem a proteção trabalhista. Por quê? Por motivos óbvios. Uma vez deixada uma relação de natureza, por natureza desigual, o que haveria era não resguardo de condições mínimas de trabalho, condições mínimas de vida, de decência, de dignidade. A questão é óbvia. Isso foi visto, não recentemente, isso foi visto em 1919. Se vocês olharem lá o Tratado de Versalhes, quando vai falar sobre a necessidade de proteção trabalhista, ele chega a falar que um dos principais motivos que deve haver a proteção trabalhista e universalizada é evitar guerras. Porque o que pode ocorrer em alto espectro é a realização de guerras por conta de concorrência desleal entre países. É o que já estamos um pouco vendo, que recentemente, essa semana, eu acho que foi segunda-feira ou na semana passada, os Estados Unidos já dizendo que o grande problema mundial é a China, que além de ser poluidora, tem condições más de trabalho, ou seja, se utilizou o tempo inteiro no mundo do trabalho barato, mas agora já está tendo essa concorrência. Então, largo espectro, o problema é a guerra, mas no raso, o que ocorre é condições indignas de vida da pessoa humana. Por isso que tem que haver. Na verdade, quando a gente defende o combate às fraudes nas relações de trabalho, não estamos defendendo CLT. Nós estamos a defender o direito do trabalho, que inclusive tem como fundamento de validade a Constituição e não CLT. Fim de CLT para a gente não é problema. O problema é a necessidade de proteção dos direitos fundamentais do trabalhador, previstos na Constituição. Então, tudo é um discurso fortemente ideológico. O que se diz aí, comumente se ouve dizer, ora, o trabalho moderno é outro, modificou-se, não é o mesmo da relação de Vargas. Ora, a necessidade de proteção da dignidade do trabalhador é até maior hoje em dia, por conta da avassaladora potência que tem o capital hoje em dia, que não existe, que não tinha naquela época. Então, a necessidade de proteção continua. Formas alternativas, como se dizem aí, que é o que a gente combate.
cooperativas de trabalho. Cooperativas não podem fornecer mão de obra. Mas não podem fornecer mão de obra por quê? Porque a própria proteção trabalhista é baseada num primeiro princípio, que é o trabalho não é uma mercadoria. A partir do momento em que esse primeiro princípio da Organização Internacional do Trabalho for quebrado, o trabalho sendo tratado como mercadoria vai sofrer as leis de mercado. E a lei de mercado tem aquela lei maior deles, que é a oferta e procura. Com uma maior oferta do que procura, o que acontece? Baixos níveis salariais, baixos níveis de condição de trabalho, dignidade zero para o trabalhador humano. Então é por isso que nem por cooperativa, nem por empresa pode haver fornecimento de mão de obra. É isso que nós combatemos. Porque ela, logicamente, tratando o trabalhador como mercadoria, o que vai acabar? Eu quero terceirizar, fingindo, quero que determinados trabalhadores subordinados a mim sejam contratados por uma terceira. Vou transformar fornecimento de mão de obra em terceirização. Contrato uma empresa para fornecer mão de obra subordinada a mim. O que vai ocorrer? Eu vou poder contratar aquela empresa que me der o preço mais barato. Ou seja, preço mais barato em fornecimento de mão de obra quer dizer o quê? Piores condições de trabalho. Isso é óbvio, isso é imanente. Então, o que nós defendemos? Que a terceirização é algo lícito, mas desde que seja uma verdadeira terceirização, que é a prestação de serviços autônomos por empresas especializadas, em atividades especializadas. Esse trabalho vai ter que ser autônomo, essa empresa vai ter que ser especializada e vai realizar aquele trabalho independentemente de ordens da empresa principal. Isso é o que nós vemos como lícito. O que é ilícito para a gente? É que isso seja travestido de fornecimento de mão de obra. O exemplo maior desse é cooperativa de mão de obra, que geralmente, ou na sua totalidade, não é especializada, não tem uma especialização, um know-how, e que só se presta para colocar mão de obra subordinada dentro das empresas. Isso é uma forma que eles chamam de alternativa e moderna de trabalho, mas que, na verdade, não é alternativo. Alternativo ou concorrente, no sentido de concorrente. Uma vez possibilitada a contratação de cooperativas para fornecimento de mão de obra, acabou o trabalho subordinado. Por quê? Porque não tem direitos, é mais barato. Quem vai contratar empregado? Ou quem vai contratar até possível uma terceirização? Uma empresa totalmente constituída, pagadora de impostos e direitos sociais dos trabalhadores? Quem vai? É porque não é concorrente. Contratação de trabalhadores por pessoa jurídica, isso que vem aí aflorando e discutindo, chamam-se agora, eufemisticamente, eles chamam de prestadores de serviço, né? Trabalhador agora virou prestador de serviço, ou seja, para não ter direitos, porque já os direitos são dos trabalhadores, não dos prestadores de serviço. Então, o que ocorre? O que vem ocorrendo é que agora eles querem que prestadores de serviço contratados por pessoa jurídica concorram com o trabalho subordinado, com aquele trabalhador contratado, empregado, registrado e tudo mais. Ora, não há chances de haver esse tipo de concorrência. Por quê? Porque um é muito mais barato do que o outro. Sendo mais barato do que o outro, o que vai acontecer é o fim da proteção trabalhista. Então, na verdade, o que nós tentamos nessa Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes às relações de trabalho é garantir a proteção estatal trabalhista, que muitas vezes se diz hoje em dia, não, o trabalhador tem que ser libertado, ele já não é aquele trabalhador do começo do século XX que precisa ser protegido, ele pode se defender. Ora, a natureza da relação jurídica, como vocês sabem, é de natureza desigual. É como a relação, ninguém questiona isso no Código Consumidor. O George Bush, se ele viesse aqui no Brasil e comprasse um queijo na padaria, levasse o queijo para casa e quando chegasse com o queijo em casa e tivesse estragado, ele poderia voltar lá na padaria e o padeiro não falar: ô, seu Bush, seu homem mais poderoso do mundo, vem alegar o Código de Defesa do Consumidor em inversão de ônus da prova para mim? Vem falar, eu não sou poderoso, só pode jogar uma bomba atômica aqui na minha cabeça? Não. Nessa relação jurídica, o George Bush é, sim, parte mais fraca. Porque a relação jurídica é assim. É assim. Então, não há que se falar em libertação de trabalhador, que nunca trabalhador nenhum
vai ter condições de, na relação jurídica trabalhista, estar em uma condição prevalente. Por isso que nós combatemos as fraudes, por isso que nós ingressamos com ações civis públicas na Justiça do Trabalho, pedindo que as empresas não contratem mais de forma fraudulenta, que respeitem os direitos dos trabalhadores. Então, na verdade, o que nós pretendemos é mais ou menos uma coisa como que a do trabalho escravo faz, é proteger o mínimo de condições de dignidade para o trabalhador. Bom, aqui eu vou só apresentar, na prática, uma pesquisa que eu participei com Paulo Perissé, que é um juiz lá do Rio de Janeiro, e o colega Cássio Casagrande, que é procurador do Trabalho. Nós fizemos uma pesquisa com todas as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, e fizemos esse levantamento para saber o que realmente nós temos atuado, como que a Justiça do Trabalho tem recebido esse trabalho do Ministério Público. Esse foi o nosso objetivo. Isso tinha duas partes, essa pesquisa. Uma primeira é a relação da sociedade e do Estado com o Ministério Público. E uma segunda parte, a relação do Ministério Público do Trabalho com o Poder Judiciário. O primeiro, quem buscava o Ministério Público para a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador. E segundo, a partir do momento que o Ministério Público recebeu essa demanda e processou e não conseguiu resolver administrativamente esse problema, por meio de termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público ingressaria com essa ação civil pública na Justiça do Trabalho para buscar a tutela judicial para esse mesmo problema coletivo. Bom, isso daqui já demonstra, esse aqui era a quantidade de ações por ano. Nós vemos que no ano de 92, 3 ações civis públicas foram ajuizadas e até 97, mais ou menos no mesmo plano. Mas a partir de 97, quando teve um grande concurso em alto número de novos procuradores, vê que só vem crescendo a atividade do Ministério Público em ajuizamento de ações, sendo que em 2003 atingiu seu ápice. Aí deu uma queda, mas foi uma queda substancial, que você vê que ele joga, ele já recupera. Em estatística, há aqui uma curva exponencial que você vê que faz isso. Então, na verdade, é desconsiderado, é tido aquilo como uma anormalidade. No ano de 2000, aqui essa anormalidade pode ser explicada, que no ano de 2000, nós, lá no Rio de Janeiro, fizemos um núcleo especializado em combate às fraudes e ingressamos contra diversas cooperativas de mão de obra. Então, foi um grande número de ações civis públicas ajuizadas no mesmo ano. Então, deve ser desconsiderado esse desnível e considerado estatisticamente que há um crescimento contínuo. Parte administrativa. Isso daqui é quem requereu o Ministério Público alguma providência com relação à tutela coletiva. Nós vemos que, em primeiro lugar, está a sociedade civil, esse verdinho é a sociedade civil, 39,2%. Quem é a sociedade civil? São os sindicatos e os próprios trabalhadores, de forma anônima ou pessoalmente. Então, a sociedade civil é a principal demandante do Ministério Público. Em vermelho, vemos o de ofício, ou seja, o próprio Ministério Público do Trabalho, com a sua atuação ativa, agente, buscando os problemas, em segundo lugar, o que mais procura nós mesmos. E na atividade também de custos legis, geralmente nós pegamos os casos próprios da Justiça e levamos para investigar e resolver a questão de forma coletiva. Em azul é o Poder Executivo, que quer dizer a fiscalização do trabalho, em sua maioria. Então, 10,1% é o terceiro demandante do Ministério Público do Trabalho, o próprio Poder Executivo por meio da fiscalização do trabalho. E o Poder Judiciário vem em quarto lugar, com 8,7%. Esses dados são relativos até o ano de 2003, que foi o corte da pesquisa. Atualmente, há como é que chama aquilo? Retroalimentação, e hoje o Poder Judiciário, acredito que já ultrapassou, inclusive, o Poder Executivo. Temos recebido muitas denúncias que os próprios senhores vão ver no dia a dia, veem naqueles casos individuais e mandam para nós resolvermos a questão coletivamente. E somente 3,8% de outro Ministério Público que a gente recebe. Isso daqui é como vem lado a lado, crescendo a atuação de ofício com a sociedade civil. Os dois vêm num crescimento de denúncias. Quais as matérias?
tudo isso são as matérias de ação civil pública. A maioria, 72,3%, nós atuamos em fraudes à relação do trabalho. É a principal atuação nossa, em números, no Poder Judiciário. Isso é explicado porque, por exemplo, discriminação, que está lá só com 2,7%, a maioria dos casos nós resolvemos administrativamente por meio de termo de ajustamento de conduta. Há, por exemplo, a questão que o Erlan colocou, proteção ao trabalho da criança e do adolescente. Isso é ainda algo novo para ser levado para o Poder Judiciário. Então, nós temos uma atuação forte mais administrativa. Em segundo lugar, lá com 9,4%, temos a questão da administração pública. Também fraudes e irregularidades dentro da administração pública. Temos, depois, em terceiro lugar, a questão da liberdade sindical. Todo tipo de liberdade sindical, liberdade de contribuição, liberdade de atuação perante o seu sindicato, e nós temos uma grande atuação contra isso também. Outro que nós temos grande é a proteção à pessoa portadora de deficiência. Essa daqui está ligada à questão da discriminação e é algo que nós temos ajuizado muito, ações civis públicas para a garantia da cota prevista na legislação. Ora, nós não entramos, isso é um grande trabalho que nós temos realizado dentro da proteção contra a discriminação, que é a questão da discriminação positiva, é a inserção dessa pessoa portadora de deficiência dentro do mercado de trabalho. E a gente tem o cuidado, não queremos somente que a empresa contrate, mas que dê condições reais de inserção dentro da atividade econômica, atividade empresarial, dentro daquele ambiente de trabalho do trabalhador. E para isso nós temos vários contatos com associações que fazem a defesa da pessoa portadora de deficiência, para que melhor seja inserido e treinado e adaptado o meio ambiente de trabalho para essa pessoa portadora de deficiência. Bom, e outros números, temos ali a questão da discriminação, com 2,7%. Então, é mais ou menos esse tipo que a gente faz de atuação. Ora, aqui, nós estamos falando em ações civis, as matérias cuja ação civil pública foi atuada de ofício. Nós vamos ver que isso não representa o número geral. Participação dos requerentes na sociedade civil em relação a todo o período pesquisado. Nós vamos ver que aqui, na sociedade civil, a maior parte das denúncias vem dos sindicatos. Olha lá, os sindicatos em verdinho lá. Depois, nós vemos a associação sindical profissional. Então, as associações e os sindicatos, elas representam mais de 50% das denúncias que vão ao Ministério Público. Um grande número que isso daqui é interessante também é esse número de 16,6%, que são as representações anônimas, aquelas chamadas denúncias que chegam de forma anônima no Ministério Público do Trabalho. A gente tinha uma grande discussão, porque a Constituição vedaria o anonimato, no artigo 5º. Então, muito se discutiu no âmbito do Ministério Público se o Ministério Público deveria ou não receber e processar essas denúncias anônimas. E o número demonstra que, sim, na prática nós devemos, porque grandes partes das demandas que o Ministério Público julga procedente e vai levar ao Poder Judiciário são anônimas. Então, na verdade, o Ministério Público resolveu a presente questão fazendo o seguinte: ele recebe essa representação anônima e processa como se fosse de ofício. Se há fundamentos, o Ministério Público do Trabalho, de ofício, vai lá buscar saber se realmente há aquela lesão. Alguém falou alguma coisa? Sim. Isso, muito boa pergunta. O que a gente espera do Poder Judiciário nesses casos? Que, geralmente, o que acontece, e acontecia, e agora vem mudando, é que o juiz, simplesmente lá no final, em todas as ordens, as últimas ordens depois da sentença, oficia isso, oficia aquilo, colocava oficia ao Ministério Público do Trabalho. E vinha aquela sentença com vários itens e a gente não sabia o que era para investigar, e se era para investigar tudo. Então, primeira coisa que o Ministério Público do Trabalho espera, que o juiz indique na sentença o que deseja que seja investigado. Sobre o item tal, oficie ao Ministério Público, basta isso. Sim, mas o que acontece é o seguinte.
Não, mas como é uma representação, o Poder Judiciário tem que representar e indicar aquilo que ele achou realmente ilegal. Porque numa sentença, o que nós vemos na sentença trabalhista é que há vários itens ilegais. Há diversos. Todo tópico nós vamos encontrar uma ilegalidade. Então o Ministério Público vai ter que abrir por todas aquelas ilegalidades? Então o Ministério Público somente pede para que seja indicado aquilo que chamou a atenção do Poder Judiciário. Porque senão nós vamos ter que abrir sobre todos os tópicos. E a segunda questão, o que é importante para o Ministério Público que às vezes não é visto para o Poder Judiciário? É importante a sentença, mas mais importante do que a sentença são os depoimentos, porque a sentença não dá para ser utilizada como prova emprestada, principalmente porque tem os graus de jurisdição a serem passados. Mas os depoimentos tomados em juízo, eles servem como prova de emprestado em eventual ação civil pública. Então é importante que os depoimentos tomados em juízo venham ao Ministério Público. Sim, ele pode abrir, mas a grande questão é, geralmente não fica claro qual que é o que o Poder Judiciário está preocupado. O que nós queremos saber aqui, depois nós vamos ver o Poder Judiciário aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, o que o Poder... Aqui são as matérias suscitadas pela sociedade civil, sindicatos, Poder Público, matérias suscitadas pelo Poder Judiciário Trabalhista. Nós queremos saber também o que aflige o Poder Judiciário, quais são os problemas, para a gente ter essa troca de informações. Então, aqui, 48% do que manda o Poder Judiciário para o Ministério Público é a questão das fraudes, quase 50%. E, em segundo lugar, é a questão de sonegação de direitos trabalhistas. Aí é não pagamento de férias, 13º, e tudo mais. Sonegação de direitos e verbas trabalhistas. É o segundo lugar. E terceiro lugar é a questão da lide simulada. Quando ocorre uma lide simulada? Em que a empresa manda os trabalhadores ajuizarem ações civis, ações trabalhistas para pagamento de verbas rescisórias. A maioria das vezes, inclusive, coloca o seu advogado à disposição. Então, nós vemos isso, que é uma demanda do Poder Judiciário Trabalhista, que o Ministério Público do Trabalho atue nessa questão. Isso é muito importante, a gente saber o que o Poder Judiciário está preocupado. Em quarto lugar, é a questão lá da administração pública. E depois vemos a questão da discriminação e da liberdade sindical. E a questão do meio ambiente do trabalho somente com 4%. Do que o Poder Judiciário busca no Ministério Público. Eu acho isso importante. Mas, não obstante, se o Ministério Público do Trabalho enxergar outra irregularidade naquele processo, não obsta que ele também procure. Mas é importante essa indicação do Poder Judiciário para nós sabermos o que está afligindo o Poder Judiciário. Porque o que acontece? A fiscalização do trabalho, quando está em campo, ela vê determinados problemas que o Poder Judiciário não vê. E, por sua vez, o Poder Judiciário, na sua atuação diária, vê algumas irregularidades que a fiscalização não vê. Por isso que é importante que o Poder Judiciário indique para a gente o que está afligindo naquela questão. Coação de trabalhadores. Não, coação de trabalhadores geralmente são fraudes realizadas com assinatura de pagamentos em branco. Quem perguntou mesmo? Você? Assinatura de pagamentos em branco, verbas rescisórias, ou coagiu ele, mandou ele ir para a comissão de conciliação prévia, ele não queria. Esse tipo de coisa. Quando coage o trabalhador a assinar um documento em que ele não teria a vontade de fazer, a intenção dele de fazer. Matérias em relação a todo o período, isso daqui é a matéria. Aquele primeiro gráfico é a atuação de ofício. Aqui nós vemos que realmente a fraude que a gente atua mais, e em segundo lugar é a sonegação de direitos e verbas. E em terceiro lugar, espalhado em outros, diversos temas que a gente leva ao Poder Judiciário. E depois, irregularidades na administração pública. E a parte judicial, como que o Poder Judiciário tem recebido essas ações? Em primeiro lugar, vamos ao local de ajuizamento. Nós estamos vendo aqui que 63% das nossas ações civis públicas, quase 64%, são na capital.
e 36,2% são no interior. Isso reflete a necessidade do que já vem ocorrendo com o Ministério Público do Trabalho de se interiorizar. Até muito pouco tempo atrás, até uns 4 anos, a gente só ficava nas sedes dos tribunais regionais do trabalho. E começamos um processo fortíssimo de interiorização, porque os problemas não estão só nas capitais, estão espalhados em todo o território nacional. Então, agora nós estamos buscando estar mais próximos aos juízes do trabalho, das comarcas ou varas do interior. Aqui é um outro problema que a gente sentiu, que ocorria e que vem demonstrando a partir de 98, que é aquele corte que nós fizemos quando há realmente um crescimento no ajuizamento das ações civis públicas, em que julgamento de ações civis públicas sem julgamento do mérito, ou seja, sentenças terminativas por alguma razão, vem decrescendo, enquanto os julgamentos com julgamento do mérito, sentenças com julgamento do mérito, só está crescendo. Tende a crescer. O último ano, 75% das ações tinham resolução de mérito na sentença, enquanto 24,3% extinguiam a ação por algum motivo. Por qual motivo? O principal motivo é falta de legitimidade ad causa para o Ministério Público do Trabalho atuar. Depois, mais na frente, nós vamos discutir essa questão. Então, no período total, 63% das ações foram julgadas sem mérito, ações civis públicas, enquanto 37%, número altíssimo, foi julgado extinto sem julgamento do mérito pelo Poder Judiciário trabalhista, das ações civis públicas. O que os juízes disseram? Das ações que extinguiram sem julgamento do mérito, 53% disseram que era ilegitimidade ativa do Ministério Público. Em segundo lugar, vem outros. O que são esses outros? Ou é desistência da ação, falta de comparecimento na primeira audiência e o juiz extingue a ação, e depois, falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. A grande maioria realmente extingue por ilegitimidade ativa. Extingue ou extinguia, porque se nós estamos vendo aqui, há o decréscimo claro das extinções sem julgamento do mérito. E por que vem vem decrescendo? Porque os tribunais superiores já afirmaram a possibilidade, porque era uma coisa nova a ação civil pública. Então, os juízes, às vezes, ficavam, como o juiz que assustou do meu lado lá, assustou com a própria presença do Ministério Público, requerendo, em nome da sociedade, que direitos fundamentais dos trabalhadores fossem respeitados. Mas o Supremo Tribunal Federal, em acórdão que eu pedi para que circulasse para vocês, já firmou entendimento. Qual que é o entendimento, hoje já firmado, do Supremo Tribunal? Dizendo lá que a Lei Complementar 75 conferiu ao Ministério Público do Trabalho legitimidade ativa no campo da defesa dos interesses difusos coletivos no âmbito trabalhista. Independentemente da própria lei fixar o conceito de interesse coletivo, é conceito de direito constitucional, na medida que a Carta Política dele faz uso para especificar as espécies de interesse que compete ao Ministério Público do Trabalho defender. Nesse acórdão, que não está assentado aqui, mas a gente vai ver no outro, ele vai dizer o seguinte, fixou o entendimento de que, esse é outro julgado, de que, independentemente da própria lei fixar o conceito de interesse coletivo, recordou que a Corte havia fixado o entendimento de que são direitos coletivos aqueles pertencentes a grupo, categoria, ou pessoas ligadas entre si, ao parte contrário, e que os direitos e o interesse homogêneos são os que têm a mesma origem comum, constituindo-se, aqui que é importante, uma subespécie de direitos coletivos. Então, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? De que o Ministério Público do Trabalho tem sim, legitimidade para a defesa de direitos coletivos, difusos e individuais, homogêneos, porque individuais e homogêneos é uma subespécie de direitos coletivos. Hoje, o Supremo nem leva para o órgão colegiado. A questão é julgada por mero despacho de ministro relator, como já vemos aqui, olha lá, ministro Nelson Jobim e a ministra Ellen Grace, julgando isso aí, não leva nem para a turma, já é julgada por mero despacho do relator no Supremo Tribunal Federal, ou seja, já é jurisprudência fixa e firme, no sentido de que há sim legitimidade do Ministério Público do Trabalho. A Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, começou hesitante, começou a negar
a atribuição para o Ministério Público do Trabalho, mas ultimamente já veio revertendo esse quadro e hoje já estão seguindo já o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos transindividuais, sejam eles difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Bom, ultrapassada a questão da apreciação das preliminares, nós temos aqui a questão de procedência ou improcedência. Nós vemos aqui que é mais ou menos a partir daquele ano em que tem um maior ajuizamento de ações civis públicas, é mais ou menos constante, cerca de, já entrando ao mérito, 78,6% das ações do Ministério Público estão sendo julgadas procedentes e 21,4% julgadas improcedentes. Eu disse procedente em sentido amplo, porque é a questão da procedência em parte dos pedidos. Aqui nós vemos o que é que procedente em parte, 41,6%, e totalmente procedente, 37,1%, totalizando 78,% de procedência. Somente 18,5% como improcedente e 2,8% improcedente por falta de provas. É importante também, na hora de decidir, dizer a razão da improcedência. Por quê? Porque a coisa julgada na ação civil pública, como vocês sabem, ela é diferenciada. Na verdade, não faz coisa julgada, a ação civil pública julgada improcedente por falta de provas. Pode haver nova colheita de prova e novo ajuizamento da ação. Não impede isso. Ao contrário, se for improcedente por conta do próprio direito, que aí sim não pode ser renovada a ação. Aqui, quando o segundo grau diz, não, realmente deve ser julgado o mérito porque há legitimidade do Ministério Público, o que vem acontecendo? Que aquele grau de procedência se mantém. Algo em torno de 77% das ações civis públicas são julgadas procedentes, no retorno dos autos do segundo grau. Aqui o resultado das ações de primeiro grau. Aqui as decisões do segundo grau. Aqui é que nós vemos aquilo que eu falei, da questão do segundo grau de jurisdição, da diferença. O segundo grau de jurisdição, pelo menos lá no Rio de Janeiro, tem reformado, se pegarmos o vermelho e o branco, que foram as decisões do primeiro grau que extinguiam o mérito, olha a diferença, cerca de mais de 75% das ações que o primeiro grau extinguiu sem julgamento do mérito, foram anuladas pelo tribunal e voltaram para os juízes, apreciarem o mérito da ação civil pública. Aqui é o julgamento, 78% das ações que foram extintas sem julgamento do mérito pelo primeiro grau foram reformadas pelo tribunal, que mandou descer os autos para o primeiro grau julgar o mérito das ações civis públicas. E reformada a decisão do primeiro grau com o julgamento do mérito do processo, 78% das ações foram julgadas procedentes. Sem resolução de mérito, nunca diz que é improcedente por falta de prova. Mas poderia, né? Poderia, mas nenhum dos dois gráficos que você mostrou existe essa... Naquele primeiro, sim. Aqui, improcedente por falta de provas, 26%. 23% foram julgados improcedentes. Ali são só as ações que o segundo grau voltou à ação extinta pelo primeiro grau. Então, nesse caso, não houve, foi uma coincidência, eu acho. E celebração de acordo, conciliação dentro de ação civil pública, temos o número de 19,1%, quase 20% das ações civis públicas termina em acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a própria empresa. Geralmente os juízes falam assim, não, isso é questão civil pública, então não tem conciliação. É bom chegar e propor uma conciliação, falar para a empresa se não quer conciliar, porque vemos que 1/5 dessas ações há realmente a possibilidade de realizar acordos judiciais. E os acordos são bons para a sociedade. Como é que está a atuação do Ministério Público em relação a esse poder de conciliar perante a Justiça do Trabalho em relação aos taxas? Certo. O que acontece?
o termo de compromisso, ele assume mais ou menos a mesma feição e natureza do próprio acordo judicial. Por quê? Porque o que o Ministério Público, aquele direito em qual ele defende, não é dele, né? É indisponível por isso, por natureza ele é indisponível, porque é um interesse da sociedade. Então, em princípio, há a indisponibilidade desse direito. Então, qualquer transação realizada pelo Ministério Público, ela não pode ser realizada sob o objeto colocado em demanda. O que nós realizamos e chamamos de transação é algo como se fosse transação especial, que é a transação sobre o modo, tempo e lugar do cumprimento da legislação trabalhista, da proteção aos direitos fundamentais do trabalhador. Então, é isso que nós transigimos. É uma transação especial, não do objeto em si, mas sim das circunstâncias de modo, tempo e lugar. Essa é a única coisa que o Ministério Público pode transigir. Há também, pode haver certo grau de negociação em dano moral coletivo, como foi falado. Às vezes o Ministério Público pede um dano moral coletivo, um determinado valor, e a empresa se compromete, não, eu quero cumprir, mas não dá para o dano moral ser melhor colocado, em menor valor. Aí sim há essa transação, porque aí não é o bem jurídico tutelado pelo Ministério Público que está em jogo, e sim uma indenização pelo dano causado. Ou seja, então aí nós entendemos que há possibilidade de transação. Mas é uma transação especial que não pode, de forma alguma, renunciar o bem jurídico tutelado. Vamos ver mais aqui. Aqui é o percentual de ações sem julgamento, julgamento de mérito em primeiro lugar com relação às matérias, quais são as matérias que mais são julgadas procedentes pelo Ministério Público. Nós vemos que com 100% de sucesso ali, dissimulada, discriminação, fiscalização do trabalho, mas um número muito interessante aqui é a questão 90% das fraudes a irregularidades na administração pública são julgadas procedentes, ou em parte ou total. Sonegação de direitos, 85%, e a questão da fraude, 80%, ou 80% é julgado procedente. Jornada de trabalho, somente 50%, e isso é gravíssimo, isso. Julgado improcedente, 50% de jornada de trabalho. A Justiça do Trabalho, durante muitos anos, atuou frente à questão da jornada de trabalho como uma questão meramente pecuniária. Ou seja, trabalhou horas extraordinárias, se houver o pagamento, tudo bem, está valendo. O Ministério Público do Trabalho já atua de forma diferente. Ele vê a questão da jornada de trabalho como uma questão de saúde do trabalhador. O que vem ocorrendo é simplesmente um massacre ao trabalhador. Trabalhadores e contra o interesse nacional. O interesse nacional é não faça horas extras porque deve-se contratar mais trabalhadores. O desemprego está aí. E o que acontece? O trabalhador vem sendo massacrado. Teve uma determinada empresa, eu não vou citar porque ainda não transitou em julgado, mas uma determinada grande supermercado que obriga os trabalhadores a realizarem, vocês vão achar que é mentira minha, mas está lá registrado, inclusive, no ponto, que trabalham 36 horas seguidas. Eles obrigam os trabalhadores a ficar. Isso é normalmente, assim, uma vez por mês, as pessoas ficam mais de 24 horas a trabalho seguidos, sem parar. Não, eu até perguntei, numa dessas inspeções que a gente faz, perguntei para o trabalhador, mas espera aí, está constando aqui 32 horas, você não descansou, não? Lógico que eu descansei, eu dormi 2 horas, assim, lá pelas 2 horas da manhã, e de manhã eu tive uma pausa para o café da manhã também. E isso daí era um grande supermercado dentro da capital do Rio de Janeiro. O que veio? Entramos com a ação civil pública para limitar o que a lei já limita. Ora, horas extraordinárias somente pode ser por máximo 2 horas. Isso é uma condição de saúde do trabalhador. Essa ação foi julgada improcedente porque o Poder Judiciário entendeu que esse juiz, não posso nem dizer o Poder Judiciário, mas o juiz entendeu que o Ministério Público não tinha dito o mais importante, que se a empresa estava pagando ou não as horas extraordinárias. Ou seja, se está pagando as horas extraordinárias. Não, ainda não foi, porque... é porque no Rio de Janeiro teve um incêndio no Tribunal Regional do Trabalho
e milhares de ações foram queimadas, e essa também foi no meio do fogo. Por acaso, a DRT e o tribunal é no mesmo prédio, e incendiou todos os autos de infração da DRT e vários processos nos gabinetes dos juízes dos tribunais todos. Numa sexta-feira de carnaval, 6h. Esse foi o detalhe. Ainda até hoje nós estamos sofrendo para que esses processos sejam reconstituídos. E isso que é importante, a questão da informatização. Se tivesse informatizado, né, o processo, não haveria esse problema todo. Teve até um caso, eu tenho uma ação civil pública que foi julgada no 2º grau, só que pegou fogo antes de ser publicado o acórdão. E 6 meses depois, a juíza se aposentou. Ou seja, está julgado improcedente, mas ninguém sabe o que foi julgado. Foi julgado procedente. Nós ganhamos, mas não tem um acordo, não se sabe nem o que foi julgado. Na época também nem gravava. Então está uma coisa bem interessante lá, e até agora. Já acabou o nosso tempo? Bom, gente, então acabou o nosso tempo. Eu agradeço aqui todos os ouvidos. A pessoa está pedindo, o Linha está pedindo para que todo mundo fique. Então, agradeço a presença de vocês, ouvidos atentos. Colocamos-nos à disposição. Vocês que são juízes substitutos podem vir a ficar nas varas do interior do Brasil. Procurem a ajuda do Ministério Público do Trabalho. Procurem o promotor que está nos ofícios. Ele vai ter a boa vontade de sempre estar do lado de vocês em casos pepinosos que vocês se encontrarem no dia a dia. Acho esse trabalho conjunto muito importante e a sociedade só tem a ganhar com isso. Agradeço mais uma vez, em nome do Ministério Público. O Erlan também agradece. Muito obrigado.